Sou o Silvio Ferraz, o turner que faz as maiores peças torneadas do Brasil. Fiz esse vídeo com todas as fases de confecção do maior vaso com bordas naturais já produzido no Brasil. É uma verdadeira obra de arte. Assista todo o vídeo para vocês verem como é fascinante produzir uma peça desta. Ficou um design fantástico. É uma peça produzida a partir de uma madeira coletada na beira de estrada e que ficou maravilhoso. E olha o tamanho dessa peça, uma peça gigante, toda bem decomposta, queimou. Essa peça eu consegui tirei no acostamento da estrada, vindo do meu sítio. Então é uma peça que ela tem 85 e um diâmetro muito variado. Ela tem 75 de um lado, 60 do outro. A ideia é fazer um vaso gigante, que é um piqui muito irregular, e eu vou colocar o ponto desse lado e vou fazer com o ponto de arraste aqui. Meu ponto de arraste é bruto. Eu dei uma reduzida nas arestas, cortei essa faixa aqui e essa ponta do chinelo, mais uma nesse lado. Mas continua uma peça muito grande, deu equilibrada no centro de gravidade dela para não ficar muito excêntrica, e vou iniciar. A ideia é fazer um vaso dela, uma peça muito bonita. Eu cortei essa ponta aqui, deu até uma dor no coração, porque eu gosto dessas arestas irregulares, mas infelizmente não tem jeito de fazer com isso aqui. Ela está podre aqui desse lado, então resolvi tirar essa ponta aí. Vou começar com velocidade baixa, 180, nem 200 rotações, porque ela é bastante excêntrica ainda, irregular, para dar uma regularizada e depois subir a velocidade um pouco. Para iniciar e tornear externamente peças tão grandes assim, eu uso goivas de diâmetros grandes, uma goiva de 3/4 polegadas e uma goiva de 22 milímetros, essa da Thompson e essa da Roberto Soares. A fiação que eu utilizo é uma fiação que eu venho trazendo desde o início da tornearia, que é do Doug Thompson. Eu sigo a curva, a parábola de afiação dele, desde quando eu recebi essas minhas goivas, e também vejo muitos vídeos dele, e eu não faço uma fiação com a asa muito rebaixada. Eu não uso muito peças regulares, porque essas afiações com a asa bem puxada aqui, ela facilita muito você tornear, fazer o acabamento das peças regulares. Mas peças irregulares assim não tem jeito, é lixo. Esse corte de desbaste eu faço em ondas, e vou descendo numa onda aí de 1 centímetro, e vou cortando, porque eu apoio a goiva nessa onda e ela dá menos tranco. Só no comecinho aqui, onde que não tem apoio, mas depois vou fazendo ondas sequenciais. No comecinho é difícil disso, mas essas ondas a gente vai fazendo, e aí você vai homogeneizando o seu corte e vai facilitando o seu corte. Quando eu inicio uma peça com casca, eu tento aproveitá-la. Essa casca aqui está bastante firme, está difícil até de tirar, mas em alguns lugares ainda está solto. E no início da torneada, que eu vejo que som cavo, começa a dar som xoxo, eu então retiro a casca. E numa árvore tão grande igual essa, numa peça tão grande igual essa que eu peguei no acostamento da estrada, ela está lá há anos pegando fogo,
e é casa de bichinhos, casa de... Hoje eu vi saindo uma barata daqui e é casa de escorpião. Então uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é na hora de tirar a casca, olhar bem debaixo dela onde tem vazios, não ser picado por escorpião. E o que eu faço com essa casca? Uma boa parte dela eu regularizo essa casca de madeiras com casca grossa, assim, que demoram muito tempo para decompor. Eu uso nas minhas orquídeas. Eu tenho um orquidário, eu anexo ao lado do substrato da orquídea, principalmente na parte que ela vai crescer nesse sentido, enquanto a orquídea tem várias que adoram crescer no sentido da casca e usa a casca como fixação e como local de retirada de nutrientes. Então, e esse é o meu orquidário. Elas estão lindas e é com esse arranjo que eu faço com as cascas de madeira. Eu fixo atrás do vaso e elas ficam todas crescendo na casca da madeira. Elas gostam muito, olha, essa aqui está toda florida. Elas lançam as raízes e crescem. Boa parte das minhas orquídeas eu faço com esse aproveitamento dessas cascas. E elas ficam orquídeas bonitas. Nessas peças muito irregulares, esses cortes de desbaste, eu não aconselho as pessoas, eu não aconselho ninguém a utilizar nem goiva de desbaste, aquelas goivas assim, bem longo, e nem bit, aquelas pastilhas para cortar. Por quê? Porque se você entrar num ponto desse aqui com bit, é um acidente certo. Ou aquela superfície muito larga da goiva de desbaste, você vai tomar pancada e ela não permite formar essas ondas de corte. Então não aconselho ninguém a utilizar nem bit para regularizar e nem goiva de desbaste. Peças irregulares em hipótese nenhuma. Durante o trabalho de tornear, a gente tem madeiras, principalmente madeiras irregulares e degradadas, a gente precisa ficar com o ouvido atento. Um socavo, eu percebi aqui, significa que tem algum lugar onde que vai soltar. Esse miolo aqui, ó, ele está com um som xoxo. Então, nesses momentos, você parar, verificar se está solto, se é um pedaço, uma casca, alguma coisa assim, para poder prosseguir a torneada. Para você ter uma ideia disso, ó, muda o som. Você está torneando aqui, ó. Quando vai para o lugar onde tem a peça solta, olha o som como é que muda. Muda completamente. Então a gente tem que ficar atento com isso. Lindo que ficou. Então essa forma dele ficou muito bonita. E eu agora estou fixando. Eu estabilizei a base dele com uma resina epóxi. Pus uma resina epóxi de quase 5 centímetros de espessura. E agora eu estou colocando 12 parafusos para fixar na base dele. E ficou uma peça maravilhosa. Bom, fixei o vaso da base. Ele, depois de finalizado, ele vai ter 80 centímetros, em torno de 55, 60 de diâmetro, nessa região mais larga dele. E eu vou fazer um teste agora de estabilidade aqui na ponta, para ver se essa vibração aqui, se cria uma ressonância do conjunto, que às vezes a gente começa a tornear aqui na ponta, e aí a gente tem que colocar um apoio aqui, para poder, com as rodinhas, para poder tornear. Então está me parecendo que está muito estável, ele não está gerando uma vibração excessiva. Está avançando na escavação, um volume razoável, escavado já, muito profundo, uns 75 centímetros de escavação.
Essa é uma peça que tem escavação de em torno de 75 centímetros de profundidade. Eu já fiz 35, quer dizer, faltam 40 centímetros, né, essa parte daqui para cá. É bem difícil de trabalhar nela, mas é prazerosa, porque essas estruturas craqueadas, essas estruturas decompostas da madeira, esse natural dela, é muito bonito. Olha para você ver o buraco que tem aqui. Ela vai ficar com várias aberturas laterais, feito essas aqui. Isso gera uma beleza muito grande, uma beleza natural da peça. E vai ficar com um pouco mais de 50 centímetros de diâmetro. Uma peça que vai ficar maravilhosa, o perfil dela. O perfil dela é bonito demais. E aqui de jato, eu quero cortar nesse cantinho aí, ó. Vem cá, ó. Puxa ele pra cá, tá vendo? Bota ele um pouquinho pra cá. Assim, ó. E aí ele vai no cantinho ali me ajudando, ó. É buraco que não para mais. É buraco. Cara. E sai voando cavaco pra tu calar. Não, me encheu de cavaco. Se você ficar na frente dele. Tama. Eu vou aqui, com essa bordinha aqui que eu vou cortar assim, ó. Aí eu mudo o ângulo dele, ó. E ele vai cortando a frente também. Ó, embaixo, ó. Essa ferramenta é melhor. É boa. Força que tá fazendo lá e essa distância vem da força. Eu jogo a força muito menor pro meu corpo. Aí. A peça vai ficar muito bonita, muito bonita. Não vai? Vai, muito bonita. Das coisas que a gente encontra nas madeiras, imagina uma coisa esquisita, você encontrar uma pedra dentro da madeira. É o que eu encontrei dentro desse vaso que eu estou torneando. Olha o tamanho dessas pedras incrustadas dentro da madeira. Estava lá no fundo dela, nesse vazio ali. E é a primeira vez que eu me deparo com pedras dentro de uma madeira, parecendo uma pedra calcária. Olha o tamanho das pedras que retirei. Estou vendo a minha ferramenta, estou vendo a ferramenta bem, ela vibrando e não corta direito. E quando eu fui prestar atenção na cor da madeira, descobri que tinha uma pedra, um pedacinho de pedra dentro. Pedacinho de pedra nada, pedacinho de pedra de quase 10 centímetros dentro da madeira. E isso perde o fio da ferramenta. Ô, luta, hein? Prego assim eu já tinha encontrado, essa aqui eu achei dentro. Olha aqui, ó, o lugar que ele estava incrustado. Fica escuro, completamente escuro. Mas uma pedra é uma raridade para mim. Nunca tinha encontrado uma pedra, não.
Na hora de tornear peças tão irregulares, com vazios tão grandes, duas coisas eu acho muito importantes. A primeira é não deslocar a ferramenta no sentido axial, não deslocar a ferramenta nesse sentido, é deslocar a ferramenta no sentido angular, girando a ferramenta nesse sentido, para poder ela cortar e deslocar puxando a ferramenta. Por que isso? Porque isso, se você entrar na peça de topo, você corre o risco da ferramenta ficar travada e você machucar e quebrar a peça, e isso já aconteceu comigo. E o segundo é evitar essa distância do apoio de ferramenta até a ponta de corte muito grande, para não dar aquela vibração na ferramenta. Quanto mais a gente diminui essa distância, menos força a gente vai fazer de reação lá atrás do cabo da ferramenta, e ela fica um corte mais homogêneo, um corte mais seguro. Então, essas duas coisas eu falo com as pessoas: deslocar a ferramenta nesse sentido para trás, e não nesse sentido entrando com a ferramenta direto na peça, que corre o risco dela bater e agarrar, e diminuir a distância, essa distância entre o corte e o apoio da ferramenta. Essas duas providências eu sempre tomo. Olha isso. Bom, depois de tornear a parte de dentro, a escavação, a peça ficou com essa característica, com esses vazios. Olha que peça bonita, olha que peça bonita, olha que maravilha que ficou. Ó, olha o tamanho desse vazio aqui na lateral dela. Ficou toda... Então, a estrutura dela é assim. Ficou uma peça linda. Olha isso. Olha essa peça. Depois de torneada, depois da escavação, peça maravilhosa. Para lixar uma peça dessa, para deixar essas peças bem complexas, bem grandes e com muitos vazios, eu primeiro uso um equipamento de proteção, uma EPI, uma máscara de proteção, para poder pó que tira dessas madeiras, às vezes é tóxico, e a gente não deve ficar respirando esse pó o tempo inteiro. E uso um protetor auricular, um abafador do ruído da lixadeira, ou da politriz. Eu uso essa politriz ou uma rota orbital para fazer o trabalho. E aí, uma sequência, eu uso sequência de lixa 40, lixa 100, lixa 150, lixa 240. Em algumas madeiras eu subo a 300, 600, 400, 600. Essa não adianta, porque é uma madeira mais macia, não adianta você lixar muito fino, não adianta. E o princípio é nenhuma marca de ferramenta e nenhuma marca de lixa. Então a gente vai subir, vai diminuindo a grana da lixa
e vai retirando as marcas das lixos anteriores. Na 40 eu já tiro todas as marcas de ferramenta e às vezes em alguns pontos a gente percebe pelo tato a fibra aparecendo, ela áspera. Aqui está áspero, tem que lixar mais, vai dar acabamento no lugar desse com a fibra aparente, desse aqui fica mais escuro, fica diferente. Aqui tem um segredinho na hora de lixar esses vazios, tanto na rota orbital quanto nessa politriz, ela está girando nesse sentido, ó, girando assim. Então, a sequência para você entrar na madeira é com esse giro, ele fazendo nesse sentido da superfície da madeira. Se você fizer o contrário, girar, entrar desse jeito aqui, ela vai estragar a lixa, vai quebrar a lixa, ela passa, ela corta a lixa. Então o sentido é esse aqui, ó, de maneira que o giro dela esteja sempre assim. Então quando chega nesse ponto aqui, você inverte para esse ponto dela, para ela fazer assim, para não ficar, você não perder lixa. Essa quina aqui, na hora que você faz assim, ela está cortando nesse sentido. Nesse lado de cá você tem que ir ao contrário, você tem que vir para cá para ela girar e sair sempre oblíquo à fibra, não sair perpendicular à fibra. Se você sair assim, ela estraga, a lixa fica desse jeito, fica estragada. Esta é a hora de imunizar a madeira. Depois que eu lixo 240, eu imunizo a madeira com um produto chamado Pentox. Esse produto ele tem me garantido a eficiência de 100% das minhas peças. Eu uso uma máscara muito boa, esse filtro aqui para químicos, e tomo a seguinte providência: eu faço a imunização na região mais clara da madeira primeiro, e depois eu faço na região onde que eu queimei, onde que eu ebanizei, essas regiões internas onde que eu ebanizei, eu faço depois, porque se eu fizer e misturar o pincel e esse rolo, se eu fizer e esse rolo aqui ficar preto com o carvão da madeira, ele vai levar essa cor escura, o cinza escuro, para o resto da madeira. Eu não quero isso. Primeiro eu faço nessa região clara, depois eu venho nas regiões escuras e imunizo. Tome cuidado com dois aspectos que eu acho que são mais importantes. Primeiro, as cascas. As cascas a gente tem que imunizar 2 vezes, a gente tem que caprichar na imunização. E depois, alguns locais, feito esse daqui, onde tinha uma infestação de uma larvinha, de um cupinzinho pequenininho, eu faço questão de imunizar 2 vezes. Algumas pessoas mergulham as peças dentro do imunizante. Como essa peça é muito grande, eu não tenho logística para isso, eu então faço com um rolo de lã e imunizo por fora e por dentro da madeira. Agora que eu terminei de imunizar, eu vou retirar a peça do torno e vou levá-la para um ambiente bem arejado, principalmente com sol, para que ela evapore mais rápido e me facilita a operação de aplicar o selador e o meu acabamento por lá em diante.
lixei a peça, imunizei, passei um selador à base d'água, bem com uma camada muito fininha para não gastar. Dei um lixado para lixar com lixo 240 e agora eu vou passar as primeiras mãos de laca indiana para a gente ter noção de como é que a laca indiana ela muda a cor da madeira e gera um brilho natural na madeira. Vou fazer aproximadamente 6 demãos. Então ela começa a tomar uma cor. Olha como é que vai ficando. A fibra da madeira vai aparecendo. Então fica visível onde a gente aplica as primeiras demãos, ela vai mudando, vai ficando mais viva a cor da fibra, vai mostrando mais os veios da madeira, para ver claramente, ó, vai passando, ela já vai mostrando a beleza da madeira. Eu evito de passar nesse momento nas partes onde eu fiz a ebanização a fogo, porque se eu passar aqui e a laca absorver a cor preta do carvão, vai acabar contaminando o restante, vai ficar dando uma tonalidade cinza nas cores, e o objetivo não é esse. O objetivo é ressaltar as fibras da madeira de maneira natural. E eu sempre faço no sentido da fibra também. Eu vou estar aplicando as camadas no sentido das fibras. Quando ela inclina um pouco, eu acompanho o veio da madeira. Não é tóxico, ele é solúvel em álcool absoluto, então seca muito rápido. A gente passa uma mão, alguns segundos depois ela está já sem a gente ter nenhuma interferência da camada anterior na camada que está aplicando. O ideal é a bonequinha não ficar muito úmida, ela não ter muita excesso de laca. Ela está com apenas uma umidade para as camadas ficarem bem fininhas. Quanto mais fina a camada uma sobre a outra, mais bonito, vai ficar mais belo, vai ficar o acabamento da peça. A cor dela é essa final, ela muda muito pouco. E nessa hora a gente vê se tem marca, como eu esmerei na lixa e no selador, e depois de feito a camada de selador, eu passei uma lixa fininha, eu pude perceber que não existia nenhuma marca, nem de ferramenta e nem de lixa. Essa seçãozinha dela aqui ficou bem, ó, flexível, fininho. Aí quando eu percebo que ela não está deslizando na madeira, é hora da gente fazer colocar mais um pouquinho de laca para poder aumentar um pouquinho a umidade dela. Depois de 3 demãos, a qualidade da laca, do acabamento dela,
é esse. Ele fica semi-brilho, não aparece nenhum defeito na peça. Ela tomou forma, ele ficou bonito demais. Então ficou assim a peça. Vou girar. Para a gente ter uma noção do conjunto dela. Como é que ela ficou no geral, vista de cima. Então ela ficou assim. Agora eu vou tirar a base dela para poder a gente terminar as últimas demãos e finalizar a peça. Tirei do torno e para tudo que eu fizer é risco. Eu vou retirar para tirar a peça, para colocar, para guardar. Ela é muito irregular, muito frágil em alguns pontos. Então tudo que fizer agora tem que tomar muito cuidado para poder não quebrar. Agora retirar a flange, regularizar a base dela. São 12 parafusos. A gente vai Bom, finalizada a peça, falta apenas eu dar umas 3 demãos de lacra dela para poder a espessura da lacra ficar com uma resistência maior, para durar muito mais tempo. Então ela ficou assim, esses elementos culturais dela, os vazios, são o design que eu prefiro. E é um design que eu tenho perseguido nesses 7 anos de tornearia. Faço essas peças com um prazer danado e assim, eu percebo a minha evolução, tanto técnica quanto no design, ao longo desses 7 anos. Eu tinha um torno pequeno, um torno maior, faço peças de até 1,40 m de diâmetro, ou de 90, 1,5 m de comprimento, com peça de 50 para até 4 metros de comprimento. Então, é um torno que me dá uma capacidade muito grande de tornear peças com dimensões grandes. Mas o meu objetivo é este, de peças com vazios, peças com bordas naturais, com elementos naturais, elemento de fogo. Essa peça tinha até uma colmeia dentro dela. Isso aqui é uma peça que ficou na lateral da estrada, de uma estrada próxima aqui do meu sítio, muitos anos. Ela caiu, pegou fogo nela e ela ficou lá anos. E tinha até uma pedra no interior dela, uma pedra cravada aqui dentro. Eu não tinha torneado uma peça onde que tivesse uma pedra. Pregos, eu já encontrei vários. Esse aqui, por exemplo, é uma marca de um prego que estava aqui. Provavelmente alguém colocou a faixa nela, nessa madeira, uma coisa assim, mas faz parte das coisas que tem na madeira. Então, ficou desse jeito, ficou com essa característica muito bonita. Eu penso que é o tipo de peça que colecionar, nunca mais ninguém vai fazer uma peça com essa característica, desse jeito. Vai ser sempre uma peça, uma obra de arte, sempre uma obra de arte única. E é o que eu prezo muito no design, é isso, é fazer uma obra de arte onde que ela vai ser única, onde ela vai ser uma obra, uma peça
e quem adquirir vai durar 50, 100 anos e vai ter sempre essa obra de arte à disposição. É o meu objetivo e fico feliz de, mais uma vez, ter produzido uma peça tão bonita, com um design tão bonito assim, um grau de dificuldade extremo, assim, que pouquíssimas pessoas fazem. Acredito que no Brasil tem praticamente, não conheço nenhum que faça peças com esse grau de dificuldade.